Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Como é que está a sua quinta-feira? Está abençoada? Está boa? Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aí para a glória e honra do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje nós temos aí uma tarefa bonita, que é estudar mais 2 capítulos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar capítulos 5 e 6 de Ezequiel. Amém? 5 e 6 de Ezequiel, meu Deus, hein, é muito bacana a gente saber que a palavra de Deus, né, irmãos, tem tanto ensinamento bom para nós. Nesse caso, nós estamos acompanhando já Israel, né, o povo de Judá, sendo levado ao exílio mais uma vez, né, dessa vez, Ezequiel está profetizando para o povo, né, e mostrando para eles, irmãos, que na verdade eles estão indo para o cativeiro por causa do pecado, né? Estão indo para o cativeiro por causa das coisas erradas que fizeram, na verdade, né? Então é como se Deus tivesse esgotado a paciência com o povo de Deus. E aí, nesse momento, Deus então está agora explicando para eles: olha, sabe, vocês estão indo para o cativeiro, é porque vocês, né, pecaram. E nesse capítulo 5 e 6 nós vamos ver o julgamento de Deus contra Jerusalém e contra os montes de Israel. Nós vamos ver que o capítulo 5 vai falar, né, o julgamento de Deus contra Jerusalém, e o capítulo 6 vai trazer de cara aí uma profecia contra os montes de Israel. E aí, na verdade, eu lembrei da pergunta que a Anaí fez, né, sobre, na quinta passada, a Anaí perguntou se quem estava indo era Judá, né, e Israel não estava indo. Aí eu falei assim, que o povo naquele momento se encontrava um povo misturado, não é? Na verdade, o julgamento de Deus, ele é ao mesmo tempo contra Judá, que é o reino cá de baixo, do sul, e contra Israel, que é o reino do norte. Então, o povo não viveu, irmãos, tipo assim, não viveu só Judá e o povo lá de cima, né, de Israel, ficou no seu canto, não. Eles viviam misturado, né? Houve um tempo, na verdade, em que eles atravessavam de um lugar por outro. De Judá subia, ia até Israel, e de Israel descia para cultuar a Deus, e aí acabava ficando. As tribos estavam divididas, na verdade. Então aqui é um exemplo para nós, que o julgamento de Deus é contra a nação inteira, né? Uma parte vai ser contra, profecia contra Jerusalém, que está em Judá, né? E o capítulo 6, Deus vai mandar Ezequiel profetizar contra os montes de Israel, já é o povo de cima, né? Entendeu, irmãos? É porque não há aquela divisão exata, né? Deus está tratando com uma nação inteira. É claro que a maioria que está indo para o exílio é de Judá, né? A maioria que está indo de Judá. E poucos são os que não irão, né? Deus vai poupar apenas alguns, e nós vamos ver isso, né, na medida que a gente começar a estudar, tá bom? Então vamos lá. Então, como eu disse, capítulo 5 e 6 vai trazer o julgamento contra Jerusalém, e o capítulo 6 vai trazer um julgamento de Deus, uma profecia de Deus contra os montes de Israel, mostrando, né, o quanto é que aquele povo estava desagradando a Deus. Nós não vamos ler o capítulo agora de início, vou fazer igual eu tenho feito desde o início desse livro. Eu vou trazer para os irmãos aqui as partes, e aí a gente lê durante o momento, né, que a gente estiver comentando. Então, do versículo 1 ao 4, nós vamos encontrar aqui a parábola do cabelo e da espada. Deus manda Ezequiel, o profeta, raspar a barba e raspar, né, a cabeça. E isso, irmãos, era um ato extremamente humilhante para um sacerdote. Ele não poderia raspar nem a cabeça e nem a barba. Porém, Deus vai mandar ele fazer isso. E Deus ainda vai falar para dividir em 3 partes. Um terço, ele deveria do cabelo, né, dele, deveria ser queimado dentro da cidade. Um terço deveria ser golpeado a espada, né, com a espada ao redor da cidade. E um terço deveria ser espalhado ao vento, com uma parte também sendo queimada. É isso que nós vamos encontrar no versículo 1 ou 4, que diz assim: Tu, ó filho do homem, pega uma faca afiada,
como navalha de barbeiro, e usarás raspando com ela a sua cabeça e a sua barba. Obrigadão, irmão Edson. Né? Então tomarás uma balança e repartirás os cabelos. Está vendo? Deus está mandando ele rapar o cabelo, rapar a barba, e tomar uma balança e pesar. Né? Aí ele fala que o versículo 2, a terça parte você vai queimar com fogo no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, então tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor dela. A outra terça parte você vai espalhar. Está vendo, irmãos? Então, Deus manda ele. Mais uma vez, eu falei para vocês que tanto Jeremias quanto Ezequiel ele mesmo é usado como figura. E aqui Deus então está mandando ele fazer esse ato, rapar o cabelo, né, e cortar e dividir, pesar na verdade em 3 quantidades. E o 3 vai dizer, apanharás porém deles um pequeno número e os atarás nas abas das suas vestes. Olha bem, irmãos, ainda vai pegar um pouquinho do cabelo e atar na roupa dele, né? Imagino, na túnica, né, que eles usavam muito. É uma coisa muito estranha, né? Depois o 4, destes ainda tomarás alguns e os lançará no fogo para queimá-los. Dali sairá um fogo contra toda a nação de Israel. Então Deus está usando essa figura, irmãos, para representar o que na verdade? Nós vamos ver isso mais no finalzinho desse mesmo capítulo. Deus aqui está representando, né, com esse ato que ele pediu para o profeta cortar o cabelo, rapar a barba, rapar o cabelo, né? Vamos pegar o irmão Joaquim, que está ali com cabelo, né, e barba, né? E imagino que o judeu tinha muito mais cabelo e mais barba que ele, porque o judeu não podia cortar as pontas, igual aqui eu fiz questão de colocar ali, que é extremamente humilhante para o sacerdote fazer isso. Então imagina aí o Joaquim bem mais barbudo, né, bem mais cabeludo, e Deus vira para ele e fala assim, olha, Joaquim, agora eu quero que você faça o seguinte, quero que você rapa o teu cabelo e a barba e pega uma balança, não joga nada fora, você vai pesar. Eu quero que você pese sua barba e todo o pelo que você tirar da barba e da cabeça. Você vai dividir em 3 partes. Né? Vai pegar aqui e dividir em 3, na balança, irmão. Né? Uma parte. E ele começa a dizer, né, um terço você vai queimar, né, uma parte daquela você vai queimar, né, a outra parte você vai golpear com a espada ao redor da cidade. Olha para você ver que estranho, irmão. Ele fez 3 montes de cabelo. Uma parte ele vai queimar dentro da cidade. 3 montinhos, uma parte vai queimar, a outra ele vai golpear com a espada entre a cidade, ao redor da cidade. E aí mais um terço ele vai espalhar ao vento e vai pegar um pouquinho e vai queimar. E Deus ainda pede ele para pegar um pouco e amarrar na roupa dele. Misericórdia, irmão, que espetáculo, hein? Imaginou, Joaquim? Totalmente careca, ainda fazendo isso tudo dentro de uma cidade. É o que Deus está pedindo para ele. Porém, o que Deus estava querendo mostrar é de uma maneira visível o que ele vai falar mais na frente sobre o que significa isso. Veja que ele mandou dividir em 3 partes. E o que Deus está querendo dizer é que um terço da cidade ia morrer de peste, de fome. É isso que ele está querendo. Lá na frente ele vai falar. E que um terço depois ia ser morto a espada. Lembra? Ele mandou golpear com a espada. E um terço seria espalhado entre as nações. Né? E mesmo assim, aqueles que fossem espalhados ainda seriam perseguidos. Então, tudo tem um símbolo. É igual às vezes quando Deus dá um sonho para a gente, e esse sonho é um sonho profético, vamos chamar assim, é um sonho que é uma revelação. Então Deus faz um filme na sua cabeça no sonho para te mostrar as coisas que vão acontecer. Né? Foi assim com José, foi assim com os homens da Bíblia. Então Deus às vezes dá um sonho que é um filme. Por quê? Porque no sonho você vê a coisa como se fosse verdade, irmão. Eu não sei quem aqui sonhou esses dias. Quem sonhou esses dias? E consegue lembrar? Não parece que foi uma coisa verdadeira? Nunca que você vê um sonho que parece que é um filme. Sonho nenhum, irmãos, parece que é um filme. Mas parece que você está dentro dele, é algo real, ali dentro da sua cabeça aconteceu. Seja ele bom ou ruim. Tem sonho bom, que você fica alegre, né, irmãos, tranquilo, mas tem sonho que te deixa perturbado. Tem sonho, eu já tive sonho que eu fiquei sem dormir, 2 dias quase, porque o sonho me perturbou. Né? Então, o que isso quer dizer? Então, quando Deus mostra uma revelação através de sonhos, você está dentro do acontecimento, você está entendendo tudo. Nesse caso, Deus usou o profeta para materializar um significado, que era isso que nós vamos ver mais para frente. Então, essa parábola da barba, do cabelo que Deus manda raspar e da espada, tem, assim, um ensinamento. Deus está mostrando para o povo. Lá na frente nós vamos ver tudo bem explicadinho, tá, irmãos? Depois, do versículo 5 ao 10, eu vou ler logo em seguida com os irmãos,
nós vamos ver aqui Deus falando os motivos do juízo. Deus vai falar muito claro para eles, olha, eu estou fazendo tudo isso de ruim com vocês, é porque vocês se rebelaram contra a Bíblia, contra a lei. Então Deus aqui está dizendo que Jerusalém foi colocada no centro das nações, né, nós vamos ler isso aqui, mas ela rejeitou os estatutos, ou seja, Deus escolheu Jerusalém como a cidade de Deus, a cidade escolhida é lá, Jerusalém é o lugar escolhido por Deus. Porém, o povo de lá foi mais rebelde, o povo rejeitou muito mais a lei, irmãos, do que os próprios gentios que Deus odiava tanto, odiado nesse sentido, tá, irmão? Não é que Deus odeia alguém, Deus não gosta das atitudes. Então Deus odiava aquele povo por causa das atitudes dele. Não é que Deus odiava, poxa vida, Deus é ruim, não. O povo era tão desviado que Deus não gostava das atitudes dele. Então Deus coloca Jerusalém como centro das nações, só que Jerusalém se torna pior do que eles. E isso é que fez Deus permitir que eles sofressem tanto, né? Então é por isso que o castigo de Deus foi severo, né? E aí chega a dizer uma coisa aqui, irmãos, que dá medo, o que está escrito na Bíblia. Deus ia tratar aquele povo com tanta dureza que os pais iam comer os filhos e os filhos iam comer os pais. Aí se você pensar assim, poxa vida, pastor, isso não acontece. Oh, poxa vida, eu vi uma reportagem agora, hoje eu li, que no Rio de Janeiro, dia 13 agora, um cara matou o outro, que eles moravam juntos, brigaram por alguma razão, matou o outro, e além de, não sei se vocês viram isso no jornal, eu como não vejo jornal, né, eu não estou sabendo, eu li pelo noticiário da internet. O cara matou o colega que vivia com ele, picou o cara, cozinhou um pouco da carne do cara, e em outra parte bateu no liquidificador ainda. Até agora, misericórdia, a irmã falou misericórdia. Então, foi muito novo isso aconteceu recente, para a gente ver o nível que chega, irmãos, quando a pessoa abandona a Deus, o coração da pessoa fica tão desviado, que ela é capaz de fazer atrocidade. Então, Deus está falando assim, que a maldade do povo chegou num nível tão grande, que Deus de fato ia deixar o povo viver fazendo a sua própria vontade. Hoje, quando você vê as maldades acontecendo, não pensa que Deus é ruim, é porque os homens estão se afastando de Deus. Vi no jornalzinho da Globo aí de manhã, hoje, né, eu tive um tempinho que eu pude ver, acho que foi Valadares, não me engano, para não falar errado, parece que é, mas não lembro bem, quem assistiu viu. O cara foi empinar uma moto, vocês viram, quem viu o jornalzinho deve ter visto isso. O cara foi empinar uma moto, quando a moto voltou, o cara volta meio desequilibrado, você sabe disso, né, irmãos? Ele volta querendo, porque ele ia cair, então ele volta a ela. Pegou uma senhora, uma idosa e matou. Por que eu estou dando esse parênteses para vocês entenderem? Porque aqui está dizendo que o povo estava tão longe de Deus, que Deus abandonou e deixou eles. E quando Deus abandona, a gente começa a fazer essas coisas, irmão. Crime em cima de crime na nossa cidade. Ontem nós estávamos orando, mais uma vez pedindo Deus misericórdia por Ipatinga. Domingo passado nós oramos, outra vez eu vou colocar um vídeo aqui para você ver a cidade. Estamos clamando a Deus e nossas orações estão pedindo, Deus, tira a violência no trânsito. O trânsito está matando o tempo todo, irmão. E eu aprendi uma frase quando eu era adolescente. A gente sempre fala assim, foi um acidente. Sabe o que eu aprendi em adolescente? Que era uma campanha que teve na televisão naquela época, da década de 80. Acidente não acontece, ele é provocado. Então, quando acontece um acidente, irmão, não tenta tirar o corpo fora. Alguém provocou, ou eu provoquei, ou outro provocou. Acidente nunca acontece, ele é provocado. Às vezes descuida com o conserto do carro, descuida com uma coisa, descuida com outra. Não aconteceu, nós provocamos. Então, assim, Deus também está querendo mostrar para Judá e para Israel nesse tempo, e está ensinando nós hoje, que se a gente persistir em não obedecer a Deus, essas coisas más vão acontecer. E acontecendo, a gente não pode, irmãos, pensar que foi Deus que foi mal, porque nunca Deus é mal, Ele só deixa a gente escolher, né? Ele deixa a gente escolher. Então Deus está mostrando aí dos 5 ao 10, que o motivo do julgamento de Deus, do juízo de Deus, era porque eles se rebelaram, né? E o castigo de Deus estava sendo muito severo, num nível terrível, né, irmãos? Que dá até medo da gente falar, mas eu não posso também te enganar. Está escrito na Bíblia, e nós vamos ler agora. Do 5 ao 11 está assim, do 5 ao 10 está assim. Assim diz o Senhor, olha bem, esta é Jerusalém, que coloquei no meio das nações, e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, olha bem, se rebelou contra os meus juízos mais do que as nações e contra os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela. Ela rejeitou os meus juízos e não andou nos meus preceitos. Está vendo, irmãos? É o que nós estamos lendo. Portanto, olha bem, assim diz o Senhor, Deus, porque multiplicaste as vossas maldades mais do que as nações ao redor de vocês,
nos meus estatutos não andastes, não guardastes os meus juízos, e tampouco procedeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Portanto, assim diz o Senhor, eu estou contra ti, executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Farei em ti o que nunca, olha bem, irmão, Deus está dizendo, farei em ti o que nunca fiz jamais, tornarei a fazer, por causa de todas as suas maldades. Portanto, olha bem, os pais comerão a seus filhos, no meio de ti, e os filhos comerão seus pais. Executarei em ti juízos, e espalharei todo o remanescente aos ventos. Então, irmãos, é uma palavra muito pesada, que Deus está dizendo. Porém, Deus aqui está explicando, eu não estou deixando isso acontecer, por nada além do que vocês abandonaram meus juízos, abandonaram meus juízos e minhas leis. Então, irmãos, o que a gente vê aqui? A gente vê, na verdade, nesses dos 5 ao 10, que o pecado, irmãos, ele é agravado, né? O pecado, ele toma uma gravidade muito grande quando a gente é rebelde conscientemente. O povo aqui estava sendo rebelde conscientemente. O que é rebelde conscientemente, irmãos? É quando você sabe que está fazendo errado e faz. Isso aí é consciência. Né? Uma coisa é acontecer algo de mal com você, ou você provocar, mas foi uma coisa inconsciente. Então, aqui não, aqui a gente está vendo que o povo está sendo avisado há anos, Deus está avisando, a mesma coisa é hoje, né? A igreja avisa, a palavra avisa, o próprio Deus fala conosco no nosso coração, que algo não é rebeldia contra Deus, Deus não agrada, mas a gente faz aquilo assim mesmo, não importa a justificativa, tá, irmão? Aqui está dizendo que essa rebeldia consciente, ela se agrava e chega num ponto que Deus, né, meio que deixa a gente à vontade, e aí a coisa vai complicando, né? Então, o que eu entendo? Que nós entendemos, na verdade, que Deus é mais severo com quem conhece, quem anda na luz, do que quem anda nas trevas. Quando você sabe a verdade, quando eu sei a verdade, quando nós sabemos a verdade, Deus é mais severo com a gente, porque você já sabe, né, irmão? Você já sabe. Eu vou citar um exemplo aqui, mas depois eu vou tirar dali, porque diz respeito a um grande pastor que morreu há pouco tempo. O pecado é agravado pela rebeldia, irmãos, consciente, e depois você não vê pecado mais. Né? Você já notou que às vezes a gente pratica o pecado porque a gente não vê que aquilo é pecado mais? E a gente não vê que é pecado porque aquilo não machuca a gente, não fere, não dói. Então, um dado momento, Deus começa a deixar aquilo te ferir, para você abrir o olho, para nós abrirmos o olho, entendeu, irmãos? Então é por isso que a gente não pode chegar nesse ponto, porque Deus é mais severo com quem anda na luz, comigo, com você, assim como foi com aquele pastor, né, que eu estou citando o nome aqui, não deixou de ser um homem de Deus, mas fica aquele ponto manchado na vida. É o Davi da Bíblia, vamos citar, né? Davi fez tudo muito bem, porém uma coisa que ele não fez, está registrado na Bíblia, Deus não esconde o erro que nenhum de nós comete, irmãos, ele está ali, por isso que ele é paciente, por isso que ele dá oportunidade, né? Davi fez o que fez, está escrito lá, ou se fosse nós, talvez, deixava aquilo de lado, né? Poxa vida, Davi é um homem tão grandioso na presença de Deus, mas o mesmo Deus que já falou, achei Davi, homem segundo o meu coração, que vai executar toda a minha obra, também deixou escrito, registrado a falha dele. Por quê? Para a gente aprender com o erro dele, amém, igreja? Vamos aprender com o erro dos outros, e não com o nosso próprio, porque Deus é muito severo nesse sentido, tá, irmãos? Porém, Deus é bom, Deus é paciente, né, irmãos? É longânimo. Ô, irmã, você tenta ajudar eu aí, porque travou aqui. Às vezes é porque como é que eu falo? Tá fora aí, talvez até o meu pendrivezinho tá fora, aí às vezes dá isso aí. Ô, irmãos, do 11 ao 17, nós vamos ver a fúria de Deus e o juízo de Deus. Olha bem, fúria mesmo, né? A ira de Deus é muito pesada, tá, irmãos? A ira de Deus é super pesada. É o que nós estamos vendo aqui, a ira de Deus, irmão. Deus está irado. Deus derramou a ira dele sobre Israel, sobre Judá, sobre o seu povo, né? Então, daqui Deus chega a jurar por ele mesmo. Ele fala, né? Ele jura por ele mesmo, que como o povo profanou o santuário com ídolos, ele também ia reduzir o povo a ruínas e ele não ia ter piedade deles, né? Deus ia trazer sobre eles fome, feras e espada. Tudo isso ia vir sobre eles por causa que a ira de Deus estava sendo derramada, né? A fúria de Deus aqui é descrita, irmãos, com uma linguagem muito forte e implacável, né? Deus vai dizer muito claro para eles, né, o que ele estava fazendo nessa hora. Do 11 ao 17 está assim, portanto, como é que Deus jura? Ele fala assim,
tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Ou seja, Deus não pode jurar por ninguém, está jurando por ele mesmo, né? Porque profanaste o meu santuário com todas as coisas detestáveis e com todas as suas abominações, eu te diminuirei, não te perdoarei, nem terei piedade de ti. Ô irmãos, a gente tem uma ideia, né, que Deus perdoa tudo, né? Deus está falando, não te perdoarei. Então, por isso que a gente tem que contar com a graça, com a misericórdia de Deus, irmão. Pede perdão a Deus enquanto Ele pode, e Ele te perdoa. Porque se Ele cismar, eu não vou te perdoar, já era. Tá? É isso que Ele está falando. Chegou num nível, acabou a paciência, Deus está falando, não vou te perdoar. Está falando aqui com o povo de Judá, eu não vou perdoar vocês. Por quê? Porque quando Deus nos perdoa, não sei se você notou isso, quando Ele nos perdoa, Ele perdoa mesmo. Tá, irmãos? Quando Deus perdoa, Ele perdoa mesmo. Ele perdoa, apaga aquilo, Ele já não faz menção daquilo. Então Ele está falando, eu não vou fazer isso. Por isso que o juízo vem. Quando o juízo vem, é um ato claro que Deus não perdoou. Quando Ele deixa algo de consequência de mal, porque a própria Bíblia vai dizer assim, o salário do pecado é a morte. Então, se Deus não perdoar, o pagamento é alto, o custo é alto, e Deus está dizendo, olha, não vou perdoar. E Ele ainda fala, mas nem terei piedade de ti. E fala mais, aí é que traz, irmãos, a explicação, né? Não vamos chamar assim de explicação, a revelação daquela parte lá em cima do versículo 1 e 2, que Deus mandou o profeta cortar o cabelo e dividir em 3 partes, né? Ele fala agora a explicação, uma terça parte de ti morrerá de peste, né? E se consumirá de fome no meio de ti. A outra terça parte vai cair na espada em redor de ti, e a outra terça parte eu vou espalhar os ventos, e desembanharei a espada atrás dela. Assim, olha bem, se cumprirá a minha ira, diminuirá o meu furor contra eles, e me consolarei. Poxa vida, está vendo, irmãos? Deus está dizendo que a ira e a raiva dele só ia diminuir depois que ele fizesse isso. Poxa vida, irmãos. Por isso que a gente sabe que a Bíblia vai dizer, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cair na mão de Deus é isso, tá, irmãos? Né? Assim se cumprirá, e a ira vai diminuir, como ele está dizendo. 14. Eu vou fazer de ti uma ruína e objeto de desprezo entre as nações que estão ao teu redor, à vista de todos os que passarem. Tu serás um objeto de vergonha, de zombaria, uma advertência e um objeto de horror às nações que estão ao teu redor, quando eu executar em ti os juízos com ira, com furor, com furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Olha para você ver que palavra dura. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, flechas da destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e feras, e te desfilharão. A peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Está vendo, irmãos? Que coisa dura. É Deus falando com um povo, tá, irmãos? Guarda isso. Deus está falando isso com Judá, né? E agora ele vai começar a falar também para Israel. Então, o que a gente está notando? O que eu queria destacar aqui para nós de lição? É que Deus é longânimo. O que quer dizer Deus longânimo? Deus tem muita paciência comigo e com você. Olha bem, guarda isso, tá, irmãos? Aqui está no limite, né? Mas aqui já acabou. Ou seja, a paciência de Deus acabou com Judá. Mas o que eu estou notando? Que Deus ele tem muita paciência comigo e com você. Mas Deus não é omisso, não. Não pensa que porque Ele tem paciência comigo e com você, Ele não está vendo o que você e eu estamos fazendo. É isso que a gente tem que pegar de lição. Por quê? Porque isso aqui foram anos de maldade. O povo até acostumou e achou que Deus não estava nem aí. E agora Deus está falando, está tudo anotado. Eu vou agora pagar vocês. Vou deixar você escolher o que vocês plantaram. E ainda fala, não adianta pedir perdão que eu não vou perdoar. Ô irmãos, vocês viram lá em Jeremias e em Lamentações de Jeremias, que Jeremias várias vezes clamou a Deus, pedindo a Deus para ter dó do povo. E o que Deus falou com ele? Quem lembra? Não ora que eu não vou te ouvir. É isso que nós estamos estudando o tempo todo. Deus está mostrando para nós. Então eu destaco aqui nesse versículo 11, 17, o seguinte, que Deus é longânimo, Deus tem paciência, mas não pense que Deus é omisso, que Ele não é. E quando o juiz de Deus vem, Ele é justo e a justiça dele é completa. Deus manda ver do qualquer lado, irmão. Se você merece a graça, Ele não vai te negar a graça. Mas se você merece a pancada e o castigo, não pensa que Ele vai te dar graça, que Ele não vai dar. É essa justiça de Deus que às vezes nos assusta e que dá medo. Por isso que eu oro, hoje mesmo orei. Meu Deus, que bom ter o Senhor do meu lado e comigo. Me ajuda.
Eu quero ficar do lado do Senhor, porque eu não quero que ele seja contra mim, né? Amém, queridos? Não quero que ele seja contra nós. Mas por quê? Porque o que eu tenho que fazer para ele não ser contra mim? Eu tenho que obedecer à lei de Deus, fazer o que manda o Senhor, mesmo que isso seja difícil, tá, irmãos? Mesmo que isso seja difícil. Lá no Novo Testamento, a palavra de Deus diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. O que semeia na carne, da carne colhe a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ele colhe a vida eterna. Amém, queridos? É isso que nós estamos vendo, tá, irmãos? Então, essa parte aí, nós concluímos do capítulo 5. Agora, passa para mim, fazendo um favor, que o meu negócio agarrou feio mesmo aqui, viu? Agora foi, né? Então, agora nós estamos no capítulo 6. O capítulo 6 é pequenininho, dá para ver aqui, são 14 versículos apenas, e eu dividi também em 3 partes para nós, para ficar mais fácil. Agora nós vamos ver, irmãos, aqui, é uma profecia contra os montes de Israel e contra a idolatria que Israel praticava nesses montes. Então, como eu disse, né, e aí até respondendo e ajudando o entendimento, não está indo só Judá para o exílio, está indo Judá e pessoas de Israel, mas o foco de Deus agora tem sido o povo de Judá, né? Veja bem, então, o capítulo 6 vai mostrar o julgamento sobre os altares e os ídolos, né, que Judá, Israel, nesse caso, tinha. Então, a profecia se dirige agora aos montes e colinas de Israel, onde os israelitas ergueram altares idólatras. Deus promete aqui destruir os altares, derrubar os mortos diante dos altares e espalhar seus ossos ao redor. É isso que Deus está falando do versículo 1 ao 7. Irmãos, aquele povo deveria adorar só a Deus, mas não adiantou tudo que Deus fez, irmãos, para Israel, não valeu de nada. O povo agora está adorando ídolos e outros deuses. Não adiantou que Deus fez abrindo o Mar Vermelho, não adiantou que ele fez lá no Egito, né, aqueles milagres todos que Deus protegeu eles, não adiantou nada eles verem o mar se abrindo, eles atravessaram, não adiantou nada ter fome, Deus mandar maná, o pão do céu, a codorniz, não adiantou nada ter sede, Deus mandar a água da rocha, não adiantou nada lá ninguém adoecer, os meninos crescerem, ninguém ter necessidade de nada, não adiantou nada no deserto eles verem a coluna de nuvem, né, aquela nuvem durante o dia para dar sombra e dar proteção, não adiantou nada de noite uma tocha de fogo para poder aquecer o povo, iluminar. Nós sabemos que no deserto pode fazer 40, 50 graus durante o dia, e de noite aquilo cai a 10, 20, 30, 40 graus abaixo de zero, e Deus estava ali, irmãos, mantendo tudo para eles. Irmãos, nada disso adiantou. O povo, quando entrou na terra do Egito, passou alguns anos, eles esqueceram da Bíblia, esqueceram de Deus, e aí construíram altares, começaram a adorar outros deuses. Deus aguentou e suportou ele muitos anos. Por isso que eu tiro uma lição para nós aqui. Cuidado, irmão, cuidado. Você não deve ser crente só agora, não. Você tem que ser crente até o dia que você morrer. Porque muitos de nós caminha, quando está chegando na hora de morrer, desvia e esquece de tudo que deveria ter feito. Então, a Bíblia vai dizer em Apocalipse assim: ao que vencer, dar-lhe-ei que assente comigo no meu trono, ao que vencer, ao que vencer. Então, você tem que entender o seguinte, irmão, você aceitou Jesus, então agora fica firme e crente até o dia que você morrer. Você só está livre de qualquer dificuldade de entrar no céu, é se você morrer em Cristo. Então, a gente tem que entender, o povo agora estava lá construindo altares, né, e Deus está prometendo: eu vou destruir tudo que vocês fizeram, ainda vão matar, deixar morrer muitos de vocês, e vão ser espalhados ao redor. Então, esses versículos mostram para nós o julgamento de Deus sobre os altares. Eu vou ler agora do versículo 1 ao 7, para a gente, né, entender melhor. Aí diz assim: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, volta o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Está vendo, irmã Naí? Desse jeito. Agora, depois de falar para Judá, agora ele fala: volta o teu rosto, né, e profetiza agora contra os montes de Israel, dizendo assim: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Serão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. E lançarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis das cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados,
e os vossos ídolos se quebrem e cessem, e os vossos altares de incenso sejam cortados e desfeitas as vossas obras. Os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Está vendo, irmãos? Aqui o povo desviou, construiu altares, estava adorando a ídolos, e Deus agora está falando uma coisa: ó, eu vou mostrar para vocês, vocês deviam me adorar, mas já que vocês estão adorando ídolos e construindo os altares para adorar, então agora eu vou trazer sobre vós muito sofrimento. Os montes, que eram lugares de culto, se tornaram cenário de morte e de vergonha, porque Deus está falando assim: no meio do lugar onde vocês adoram, vai ter gente morta e muita gente morta. Então, irmãos, olha bem, quando a gente constrói altares para adorar ídolos, a gente está chamando o juiz de Deus sobre nós. Então, aquilo que era lugar de culto para Israel, agora ia virar um lugar de morte e de vergonha, mostrando para eles que a idolatria, desviar-se de Deus, construir altares a outros deuses, ia trazer para eles era uma coisa chamada morte, sangue. Poxa vida, né? Eu vejo a gente lutando pela vida, todo mundo lutando pela vida, consultando, tomando remédio, querendo viver, e Deus está falando: olha, não tem saída, o pagamento de vocês vai ser morte. E é a morte generalizada, tá, irmãos? Não era a morte assim, de um ou de outro, não. Deus estava ali castigando uma nação. Lembrando os irmãos, repito, que 2020 e 2021 foi um alerta para nós. Muita gente morreu de Covid, tá bom? Muita gente procurou Deus, outros sumiram das igrejas, não estão nem aí para Deus, mas não pensa não, a mão de Deus vai vir outra vez. Ai de nós, se nós não estivermos debaixo da graça, da proteção, da misericórdia de Deus. Sabe por que nós não morremos? Nós não morremos foi porque Deus teve misericórdia. Amém, irmãos? Amém? Seja agradecido. Se não morreu não é porque você é forte, se não morreu não é porque você come bem, se não morreu não é porque você tomou vacina, se não morreu porque Deus falou: eu não vou deixar ele morrer, eu vou dar para ele mais uma chance, para ele consertar a vida, vou dar para ele uma chance de caminhar comigo. Foi por isso que nós não morremos, irmão. Eu sou um dos homens mais felizes do mundo, né? Quando acabou esse tempo de Covid, quando a gente passou a andar sem máscara, sem gel. Eu tenho um gelzinho de álcool gel até hoje no carro, e hoje eu até quis usar ele, de lembrança, aqui pequenininho. Você lembra que as pessoas davam de presente para nós, era gel? Você lembra? Dava gel de presente. Falei: poxa vida, como é que o mundo mudou, né? Mas eu tenho lá ainda, eu quero trazer aqui um dia, para a gente lembrar daquela tortura que era, misericórdia, aquela máscara. Quem gostava de usar aquela máscara? Levanta a mão. Misericórdia, gente. Você tinha que usar com prazer. Eu usava com prazer, tá? Por quê? Porque era uma proteção. E todo mundo sabe, gripe, a gente protege, cuidado com você toca e espirrar. Aquilo era um tipo gripe, era uma doença respiratória. Porém, uma doença respiratória que não existia remédio. Deus falou assim: vou mostrar para essa terra que eu estou no controle. Vou mostrar para essa terra que está escrito na Bíblia, é verdade. Quando Deus resolve mandar a matança, Ele mata. Meu coração dói até hoje, irmãos, porque teve gente dessa igreja que morreu, que eu não pude fazer a coisa que eu mais gosto. Eu gosto de fazer o velório, gosto de olhar a pessoa lá dentro, e quando eu olho eu fico perguntando: meu Deus, onde essa pessoa está agora? Eu não pude. Teve gente dessa igreja que morreu, que eu pude orar a distância daquilo naquela caixa assim, porque o coveiro falou que eu podia. A gente estava de longe, o coveiro falou: pastor, estou vendo que você está aí, se você quiser pode fazer uma oração. Eu falei: mas pode? Porque a regra era pegar, mandar para o buraco, cercar e ninguém podia chegar perto. Era rápido, chegou o carro lá na funerária, lá no lugar de enterrar, irmãos, a gente podia ver de longe, pegava e enterrava. Mandou eu orar, eu falei: poxa vida, que alegria. Então o máximo que eu pude foi fazer uma oração, na hora, o corpo, uma distância daquela ali. A minha vontade era de fazer e tratar meus irmãos como nós tratamos todos, mas não pudemos. Então tem um vazio no meu coração aqui, porque teve morte que eu não pude sequer ver a pessoa. O que Deus está querendo ensinar para nós? Que tudo que nós estamos lendo aqui hoje é verdade. Quando ele resolver, quando ele falar assim: eu vou permitir que a morte pegue, ela vai pegar, né, irmãos? Quem aqui tem um vizinho que morreu, alguma coisa assim? Quem tem um vizinho que morreu? Você vê que tanto, gente. Hein? Está vendo que tanto? Irmãos, Mauri levantou a mão aqui. Isso, irmãos, é o quê? Isso é o que nós estamos vendo aqui. Quando Deus fala: eu vou permitir que a morte chegue, não tem oração. Como eu costumo brincar, não tem reza brava quando Deus determina que Ele vai fazer. E a gente deveria ter aprendido com a Covid. Eu pensei que as igrejas iam lotar de gente que ia entender isso, que nada. Sabe o que o povo... Aí é que eu entendo a rebeldia de Israel. O povo viu que Deus não matou mesmo, acabou a Covid. Tá, todo mundo quer nem saber. Pior. Se você notar, irmãos, a vida espiritual das pessoas piorou depois da Covid. Eu notei isso. Quem está, está.
E quem viu que Deus não matou nada, agora está achando que pode, está todo mundo desviando. E eu só queria trazer essa verdade, que Deus, quando chega no limite, não tem esse trem, irmão. Eu sou um felizardo, eu me encaro como um cara mais feliz do mundo, porque eu vi gente morrendo de um lado, do outro, e Deus me poupou e eu estou aqui hoje. Eu sou agradecido a Deus, e eu lembro disso, eu alegro e agradeço. E gostaria que todo mundo dessa igreja fosse mais humilde um pouquinho, e chorasse diante de Deus e falasse: Senhor, muito obrigado. Morreu a minha irmã, morreu meu irmão, morreu meu vizinho, morreu meu parente, e o Senhor falou que eu podia viver. Coração dói quando eu lembro desses irmãos que faleceram. Meu coração dói, mas meu coração alegra porque eu estou aqui. E como eu fico feliz, irmão. Hein? Né, irmão? Deus, como nós ficamos felizes de estar aqui. Só que a gente tem que entender que isso é juízo de Deus. Isso não é, irmãos, os macacos da China, nada. Lembra que eles falaram que era macaco, aqueles macacos que eles comiam na feira? Tem nada, lá na China, vocês viram isso, né, irmãos? Queria culpar aquilo. Tem nada a ver, irmãos, é a mão de Deus. Deus falou: eu vou dar uma lição. Só que agora eu entendo a rebeldia de Israel. Lembra que eu falei? Israel viu os milagres no Egito, Israel viu o mar abrindo. Falei todos os milagres grosseiros assim que Deus fez. E agora o povo está aqui morrendo porque desviou. Ô, gente, vamos ser sinceros. Você talvez até falou isso. Se eu visse o mar vermelho abrir, eu nunca ia desviar de Deus. Talvez você já falou isso. Mas nós vimos a Covid e nós estamos ignorando ela. A gente não ora, a gente não põe a cara no chão para agradecer a Deus. Igualzinho, irmãos, igualzinho. Você não consegue ver que foi Deus que te guardou? O Israel também não conseguia. É isso que levou o povo. A ingratidão, irmãos, é isso, a rebeldia contra a lei de Deus. Eu só sei que eu aprendi e eu fico muito alegre, muito feliz, porque Deus me poupou a minha casa. Estou muito feliz. Eu visitei gente de Covid, teve gente de Covid do nosso lado no louvor e a pessoa desobedeceu, tirou a máscara, depois soube, Deus me protegeu a nós. Né? Eu tive dentro de apartamento 3 dias com gente com Covid e Deus me guardou todos nós. Que isso, irmão? Isso é agradecimento. Agradece a Deus. Seja humilde. Louva a Deus. Mas toma cuidado, porque quando ele fala que vai morrer mesmo. É o que nós estamos vendo aqui. Tá, irmãos? Uma palavra um pouco dura. Mas eu não posso também ser bonzinho na palavra, se a palavra está falando essa verdade, né, irmãos? Então a gente vai para o 8 e o 10 aqui, para a gente ver que no meio de toda essa justiça, juízo de Deus, Deus falando que vai deixar mesmo o sofrimento, a morte, a fome, a peste acontecer. No 8 e no 10 a gente vai ver que tem um sinalzinho de esperança, tá? Vai falar de um remanescente arrependido, um pequeno grupo arrependido. Então eu diria que nós que estamos vivos e entendemos que Deus nos protegeu, deve ser esse remanescente que tem esperança e fala: poxa vida, como Deus é bom, diferente dos outros que não estão nem aí para Deus, né, irmãos? Então assim, apesar do juízo, irmãos, Deus vai prometer poupar alguns, e esse pouco que ele vai poupar, vai se lembrar do Senhor entre todas as nações, e vão ter vergonha dos seus próprios atos, dos seus pecados. Tamanho vai ser a obra de Deus nesse pequeno grupo, né? Então vamos ler aqui para você entender. Olha: deixarei, porém, um resto, olha bem, pois alguns escaparão da espada, quando fordes espalhados pelas terras das nações. Então, olha bem, esse pequeno grupo se lembrará de mim, os que de vós escaparem entre as nações, para onde forem levados no exílio, quando me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos. Terão nojo de si mesmo. Olha, está vendo, irmãos? Nojo do pecado, tá? Terão nojo de si mesmo por causa das suas maldades que fizeram em todas as suas abominações. Aí o 10. E saberão que eu, o Senhor, não disse em vão que lhes faria este mal. Está vendo? Um remanescente, um pequeno grupo que ele ia poupar. Esse grupo ia se arrepender, confessar, e ia ter muita vergonha do pecado que cometeu, né, das maldades que Deus está dizendo aqui. Então, o que a gente aprende desse 8 e o 10? Que mesmo no castigo, mesmo quando Deus está punindo, mesmo quando Deus está me cobrando de mim, de você, castigando, maltratando a gente por causa do erro que a gente cometeu, mesmo nisso, existe ainda a misericórdia de Deus. Amém, queridos? Amém? Mesmo assim existe a misericórdia de Deus. E o arrependimento genuíno, irmãos, é possível.
mesmo que a gente esteja debaixo da mão de Deus. Porque aqui nós estamos vendo que o povo estava debaixo da mão de Deus sofrendo, e Deus falou que ia poupar um pequeno grupo, e esse pequeno grupo que ele ia poupar ia ter vergonha dos seus erros, das suas maldades, e se arrepender. Então é possível, mesmo diante de uma mão de Deus assim, tratando duramente, é possível que um de nós, ou nós ainda, venhamos a arrepender. Porém, irmãos, se a mente da gente estiver cauterizada, tá bom? Se a nossa mente estiver cauterizada, se o nosso coração estiver endurecido, você não vai ver que é Deus. É o que eu estou falando da Covid. A Covid é a mesma coisa daqui. O povo não consegue ver que foi Deus. Passou a Covid, não estamos nem aí. Quando eu lembro das máscaras, quando eu lembro da luta, quando eu lembro do sofrimento, foi 2 anos, eu falei, meu Deus, eu volto para ver a dor que era, né? Enfim, a gente precisa entender, aprender com as dificuldades, aprender com os erros. Amém, queridos? Se você está passando por alguma luta com dificuldade, aprenda com aquilo, volta para Deus, alegra, abre o coração, porque sempre há uma esperança em Deus, né, irmãos? Até que tudo acabe, né? Passa para mim, fazendo favor, irmã. Talvez possa ser até minha pilha que está ruim agora. Agora é o 11 e o 14, tá, irmãos? Aí nós vamos ver a mão de Deus, né? Nós vamos encerrar o capítulo, mostrando a mão de Deus estendida em julgamento, né? A mão de Deus não está estendida aqui para abençoar, proteger, para fazer o bem. Está estendida em julgamento, né? Deus ordena a Ezequiel que bata palmas, imaginou, irmão? Bata palma e bata o pé, em sinal de horror diante das abominações que o povo fazia. A desolação virá sobre todo o território, Deus está dizendo, sobre os montes, sobre os vales, sobre os rios, sobre as planícies, e é assim que o povo ia saber que ele era Deus. Ou seja, Deus agora, lembra lá, no Egito Deus mostrou que era Deus fazendo milagre, abrindo o mar vermelho, no deserto, preparando tudo aqui. Então Deus mostra para nós que ele é Deus fazendo o bem, mas quando a gente insiste em pecar e fazer o mal, Deus mostra quem é ele, deixando o mal sobre nós. É essa dor que a gente não quer, eu não quero que você sinta. Porque eu disse uma vez e repito, Deus tem 2 maneiras de falar conosco, de nos ensinar alguma coisa, melhor dizendo. Ele ensina falando e agindo. Quando ele ensina falando, ele usa a Bíblia, ele usa o profeta, ele usa o pastor, ele usa a pastora, o esposo, a esposa, ele usa alguém. Quando ele quer falar, usa a natureza, usa os eventos para nos falar. Igual eu falei para você, Deus me falou poderosamente em 2020 e 2021. Poderosamente ele mostrou para mim que ele é Deus mesmo, que ele guarda, que ele protege, que ele livra. Eu vi, senti isso. Então aprendi com ele, né, mostrando sobre as suas atitudes. Então Deus mostra e faz para nos mostrar, faz o bem, mas quando a gente não aprende, ele faz o mal para te mostrar que ele é Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, veja bem, vamos ler do 11 ao 14 para você ver. Olha, assim diz o Senhor, Deus, bate com a palma e com o pé e diz, por causa de todas as terríveis abominações da nação de Israel, pois cairão a espada de fome e de peste. Olha bem, o que estiver longe, morrerá de peste. O que estiver perto, vai cair a espada. E o que ficar de resto, cercado, vai morrer de fome. Assim cumprirei o meu furor contra eles. Então, olha bem, então sabereis que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus mortos estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, e em todo o outeiro alto, em todos os cumes do monte, debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo o orvalho espesso, lugares onde ofereciam seu perfume aos seus ídolos, ali vocês terão mortos. Só que Deus está dizendo assim, então sabereis que eu sou o Senhor, quando os mortos estiverem estendidos para todo lugar. Está vendo, irmãos? Aqui ele está falando assim, que ele vai mostrar que ele é Deus, permitindo que o mal aconteça com a nação. E é onde eu aprendi, eu não quero aprender com Deus me dando porretada. Eu não quero permitir com Deus me dando chicoteada. Eu não quero permitir com Deus me deixando sofrer. Eu quero aprender com Deus falando. Amém, igreja? Mas Deus só fala se você quiser ouvir. Abra os ouvidos e ouça. É o que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos faz o quê? Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Por que quem tem ouvidos? Não é quem tem orelha, porque orelha todos nós temos. Ter ouvido é outra coisa, irmão. Ter ouvido é quando você dá ouvido. Já te aconteceu algum dia de alguém te falar uma coisa e você mesmo falar, entrou aqui, seu do outro lado. Quem já fez isso? Eu já fiz. É isso que Deus está falando, irmão.
Quem tem ouvido, não entra aqui e sai do outro lado. Por isso que ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando. Mas muitos de nós, irmão, Deus fala, entra aqui, sai do outro lado. Você não está nem aí, está ignorando, porque você está pensando que amanhã você vai ter outra oportunidade. É o que eu espero, que amanhã eu e você tenhamos outra oportunidade. Mas Deus aqui está mostrando para eles que não. Né? Então a gente vê o quê? Deus ordenando isso tudo para mostrar para eles que Ele é Deus, porém, mostrar dessa forma, agora não é com milagre, é com destruição. Né? E o versículo 14 vai terminar assim: estenderei a minha mão sobre eles e farei que a terra se torne desolada e deserta em todas as suas habitações, desde o deserto de Dibla, então saberão que eu sou o Senhor. Olha bem, o que a gente aprende então do versículo 11 ao 14? Que o juízo de Deus é pedagógico, é igualzinho um pai que deve castigar os seus filhos, tá, irmão? Todos nós aqui somos pais, né? A gente sabe, a gente precisa aprender a castigar filho, proibir, dizer não, tirar o celularzinho, tirar a mesada, corrigir. Se você nunca fez isso, você errou como pai. Porque é pedagógico quando você fala não, é pedagógico quando você fala vai ser assim, é pedagógico quando você tira algo. Se você dá tudo para o seu filho e tudo está bem no jeito que está, ele vai aprender que está mesmo. Então o pai precisa entender que o papel nosso é de dizer não. Eu costumo dizer que o papel de pai é cortar, é dizer não, mais do que abraçar e de beijar. Porque os nossos filhos precisam aprender o caminho. E vai chegar em algum momento da vida, nós vamos ter que falar para eles que não pode, que não é bom, não é correto, não é o que Deus ensina. Aí nós vamos criar um caráter, um padrão cristão naquela criança, ela vai viver feliz para toda a vida. E a gente tem que fazer isso desde que sai do ventre da mãe. Saiu, a gente tem que começar a direcionar. Né? Eu já dei um exemplo aqui que a Daniela, muito novinha, muito assim, atrevidinha, bebezinha mesmo, né, novinha, ela queria de toda maneira pegar no fogo. Eu falei, poxa vida, como é que eu vou ensinar para a Daniela que fogo queima? Né? Ela era bem atrevidinha, sabe, assim. Eu falei, eu preciso ensinar, senão ela vai queimar. Sabe como é que eu ensinei? Eu peguei a mão dela, irmãos, e cheguei perto do fogo. Falei, a única maneira de eu ensinar para ela, né, irmãos? Não é, porque queima. Porque eu falava que não pode, mas ela era atrevida, rapaz. Ela era uma menina assim, tipo, não, atrevida no bom sentido. Ela era uma menina despachada, né? Que a menina boba que você põe num canto e ficava assim. Ela mexia em tudo. Falei, eu preciso ensinar para ela que fogo queima. Porque se ela meter a mãozinha novinha, ela era pequenininha assim, logo começou a ficar de pé, falei, ela vai queimar. E eu falei, não posso. E o fogo lá nos Estados Unidos era aquele gás encanado, muito mais fácil de acender do que os nossos. O meu lá, por exemplo, você risca a fósforo, você acende, que tem não pega. É diferente. Falei, eu preciso ensinar ela. Irmão novinho, eu peguei a mãozinha dela assim, né? Cheguei, falei, você quer? Ela balangou, queria, né? Fui chegando a mãozinha dela, até quando esquentou. Quando esquentou, ela assustou. Eu falei, não. Falei assim, só para ela, não. Porque tem pai que fica abraço, minha filhinha, não põe a mão, dá até beijinho. Rapaz, você tem que dar um choque no bebê, na criança. Nós que o filho já cresceu e já era, né? Mas vocês vão ter filho, tá? Amém? Glória a Deus. Sabe o que você tem que fazer? O não tem que ser não. Um dia eu vi uma mãe, não é dessa igreja, de outra. A menina deu um tapão na cara da mãe, a mãe abraçou. Minha filhinha, beijou, não pode. Eu falei, misericórdia, rapaz. Abraço e beijo é bom ou ruim? Me responde, abraço e beijo é bom ou ruim? Tapa na bunda é bom ou ruim? Meu Deus do céu. Quando o menino faz um trem errado, você abraça e beija, você está reforçando aquela atitude. O beijo, o abraço é aprovação. Uma cara feia, não precisa de bater não, tá, irmão? Uma cara de brava, uma cara feia, é não. A criança vai sentindo, não é só bater, tá, irmão? Eu só fiz assim, abraço e beijo para contrastar com tapa, para você ver o que é amor, o que não é. Então, demonstração de carinho, irmãos, é abraço e beijo. A menina bateu no rosto, a mãe abraçou e beijou, falou que não podia. Eu falei, misericórdia. Assim que eu pude, eu falei, mãe, você acabou de mostrar para sua filha que o tapa que ela te deu é bom, porque você abraçou e beijou. Tadinha. Eu falei, não faça não, minha filha. Eu falei, você está criando um monstro dentro de casa. Por isso que tem filho que bate em pai, filha que bate, que mata. A criança vai estar aprendendo o que você está ensinando. Eu falei para ela, você está aprendendo. Não tem esse negócio. Você tem que dar um choque. Você tem que mostrar para ela que aquilo é ruim. Irmãos, cara feia, mostra. Não precisa de bater. Trufa a cara e fala, não.
mas tem que trufar aquela cara pior do que você já é, tá? Você já é feio, você faz a cara pior. Agora, você abraçar e beijar, dar presentinho, dar celular. Senta aqui, meu filho, vamos conversar. Não funciona. Isso no início, tá, irmão? Depois de ver, já era. Depois de ver, é a misericórdia de Deus. Estou falando é para criança quando está crescendo. É o caso lá do casal lá, que eu espero que eles tenham, né, dê netinho para vocês, né? Então, eu estou dando a dica, funciona assim. Depois de ver, você vai para o joelho e pede misericórdia. Eu costumo dizer assim, que a gente cria monstro dentro de casa. Depois que você cria, já era. Aí entra a misericórdia de Deus. Se Deus tiver misericórdia, vai bem. Então, Deus está mostrando para eles aqui, é isso, irmãos, olha, que o juízo dele é pedagógico. Ele está agindo assim para ensinar, para que o povo conheça que ele é Deus, né? E que tem, na verdade, uma oportunidade de Deus restaurar. Mas a consequência do pecado, ela vai ser cobrada. E é o que Deus está mostrando. Por isso que termina dizendo, né, que ele ia mostrar assim que ele era o Senhor. Agora, não com milagre, não com coisa boa. Ele ia mostrar que ele era o Senhor com coisa ruim. E eu não quero isso para mim nem para você. Amém, queridos? Vamos aprender quem é Deus, mas com coisa boa. Igual eu aprendi com a Covid, que Deus é bom para mim, glória a Deus, eu quero estar firme. Assim a gente vai aprendendo, né? É melhor que Deus pegue a nossa mão, chega na beirada do fogo, só para você sentir que queima. Mas você depois não pode pôr a mão lá no fogo. Você viu que queima, o que você vai fazer? Você vai fugir. É isso que Deus está querendo nos ensinar. Amém, queridos? Obrigado, Deus abençoa. E assim nós então concluímos o estudo do capítulo 5 e do capítulo 6. Amém, queridos? Vamos orar então? E vamos para casa, né? Louvado seja Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio de estudar essa porção da Tua Palavra. Mais uma vez nós encontramos a Bíblia nos orientando, Senhor, quanto ao juízo de Deus, que é muito severo para aqueles que conhecem a verdade. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ajudando-nos a converter cada dia e confiar no Senhor e na Tua Palavra e melhorar. Ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a ser melhores, Pai, com as pessoas, porque assim é do agrado do Senhor. Muito obrigado, porque da mesma forma como o juízo do Senhor é severo, Tua graça também ela é muito abundante quando nós recorremos a Ti. E isso nós queremos pedir para nossas vidas. Mais uma vez, recebe a nossa gratidão, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite, em nome de Jesus. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser.